Hoje vamos falar de um tema crucial para 2024, que é a renda fixa e essas seguidas quedas da taxa Selic. E vamos mostrar para você como você pode simular quanto tem de retorno no investimento de R$ 50.000 em diversos ativos diferentes. Então fica com nós até o final. Vinheta. Meu nome é Thiago, aqui do Sage Holder, e já vou começar mostrando aí uma matéria justamente sobre isso, né? Sobre mais uma reunião aí do Copom. Após a reunião, o Copom reduz taxa de juros para 11,20%, 11,25% ao ano. Então foi o quinto corte consecutivo aí na nossa taxa Selic, que está muito atrelado à nossa inflação, né? Então, conforme a inflação vai tendo níveis controlados, a gente consegue aí reduzir a taxa de juros, né? Então a gente pode ver aí no gráfico a seguir onde tem justamente todo esse controle entre a taxa de juros e a inflação. A taxa de juros, ela faz justamente isso, né? O cupom usa justamente isso para que a gente controle a nossa inflação. No momento que a gente tem mais dinheiro em circulação, digamos com uma taxa de juros mais baixa, isso vai fazer com que se tenha mais dinheiro aí justamente circulando ao mercado, mais dinheiro oferta, a gente acaba tendo os preços aumentando, né? Porque isso é a relação de oferta e demanda, com isso a inflação ela vai subindo. No momento que a gente tem uma inflação muito alta, né, o que acontece? A gente também tem essa relação da taxa de juros. Então, os juros eles vão aumentando para que a gente tenha esse controle. A gente pode ver justamente isso no gráfico. Quando a nossa inflação ela está subindo, consequentemente, a taxa de juros ela vai aumentar para que a gente consiga controlar a inflação. Então, isso acaba sendo crucial aí numa economia. A taxa de juros ela vai estar controlando a nossa inflação. Então, como a gente está aí num momento onde nossa inflação ela está controlada, ela está reduzindo, consequentemente a gente pode sim reduzir essa taxa de juros. E aí que vem várias notícias, né, de que, como é que é nossos investimentos em relação à taxa de juros? Quando a taxa de juros está subindo, tem aquelas matérias aí falando sobre investimento, quando está caindo também, como é o caso agora, também falando, e agora, como é que ficam nossos investimentos com a taxa de juros caindo? Para o investidor, isso não importa, isso é uma tremenda de uma baboseira. A gente tem que fazer a nossa estratégia de acordo com o perfil de cada investidor. E isso não importa o valor da taxa de juros, né? A gente tem que ter uma estratégia muito clara dentro dos nossos investimentos, diversificado, onde a gente vai ter diversas classes de ativos e as questões aí da economia, elas não podem influenciar nisso, porque senão a gente acaba tendo perdas aí em relação aos nossos investimentos. E a gente vai ver justamente isso mais para frente, esse comparativo também em relação à taxa de juros e outros investimentos aí atrelados à renda fixa. Nós vamos então apresentar aí os principais ativos dentro da renda fixa e fazer essa comparação entre eles para ver qual rende mais. Primeiro vamos entender o que cada um significa, né? Vamos primeiro entender a rentabilidade da poupança, tá? Que não é um investimento, mas enfim, vamos falar aqui, né? Porque grande parte aí que infelizmente está nos vendo, com certeza tem um capital na poupança, mas hoje você vai tirar de lá e você vai ver isso. Então, a poupança no cenário atual está rendendo 0,5% ao ano, mais TR, que é chamada de taxa referencial. Tá? Isso dá uma média de 7 a 7,2% ao ano. O Tesouro Selic, ele é atrelado então à Selic, né, que é a nossa taxa básica de juros, que o Thiago falou agora, e vai render a 100% da Selic, mais TR também, essa taxinha referencial. O CDB e os LCIs e LCAs, eles são atrelados ao CDI. O que é o CDI? O CDI sempre vai estar muito próximo da Selic, ele vai estar 0,10% abaixo da Selic. Então, CDB é um crédito de depósito bancário, né, que nada mais é do que uma taxa que foi criada pelos bancos para emprestar dinheiro entre si, e LCI e LCA são letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio, que também são, então, modelos de investimento nos quais o dinheiro captado é destinado a cada fim. LCI para o setor imobiliário, LCA para o setor de agronegócio. Então vamos fazer uma comparação entre todos esses ativos aqui na tela e mostrar para vocês como vocês também em casa podem fazer isso. É bem tranquilo, é bem fácil fazer também. Importante salientar que tanto o Tesouro Selic quanto o CDB tem incidência de imposto de renda. Já a poupança, os LCI e LCA, não tem incidência de imposto de renda, beleza? Vamos para a tela. Já estou dentro aqui do site do Tesouro Direto, né? tesourodireto.com.br. A gente vai em títulos, tipos de tesouro. A gente vai escolher aqui, vai entrar em Tesouro Selic, ver preços e taxas. Quando a gente vai em simular, vamos usar o Tesouro Pré-fixado 2026 para fazer a simulação. Quanto quero investir hoje? Então vamos botar aqui R$50.000. R$50.000, sem nenhum investimento mensal, simular. E aqui tem uma questão interessante, tá?
O Tesouro Direto, eles são meio malandrinhos. Então, eles usam alguns indicadores, né, algumas rentabilidades que não são de acordo realmente com o mercado atual para justificar que o Tesouro rende muito mais do que outros investimentos. Tá? Não é bem assim, o Tesouro Selic é excelente para a margem de segurança, mas o que a gente vai fazer aqui, que eu vou mostrar para vocês? Alterar os parâmetros. Por quê? Porque aqui, uma expectativa da Selic, como a gente quer pensar agora em um ano somente, com o Selic a 11,25%, a gente vai botar lá 11,25%, vamos colocar a data aqui 08/02 de 2025, né, que é daqui a um ano. Rentabilidade CDB, aqui estava em 82% do CDI. A gente sabe que hoje tem rentabilidades de no mínimo 100%, é fácil achar. Então vamos botar 100%. LCA também, estava em 74%, a gente sabe que encontra LCA a uns 85% do CDI. E fundo daí eu vou botar zero, porque também não serve para nada. Então, com esses novos números, né, a gente vai deixar aqui um IPCA na casa de 3,56% de expectativa, tá? E aplicar novos parâmetros. Ah, tá. Tem que botar aqui, não me deixaram não botar nada. Então, aplicar novos parâmetros. Agora sim a gente consegue ter uma noção um pouco melhor. De cara, adivinha quem é o amarelinho no gráfico? Obviamente é a poupança, né? Que rende ali os 50 mil, no final daqui a um ano renderia 53.281. E o campeão, né? Se a gente for ver agora esse comparativo com essas taxas que a gente colocou, é o CDB, com uma rentabilidade de R$ 55.686, né? Aqui a gente consegue ver todos, então, de forma mais fácil, né? CDB, poupança, LC, LCA e Tesouro. E até tu pode enviar por e-mail, tu pode investir no Tesouro diretamente por aqui. Se você quiser fazer outras simulações, é barbada, é só alterar os parâmetros e ir colocando aqui. Outro fator interessante, pessoal, é que aqui está o valor bruto. Então, o que tem que ser calculado? A incidência de imposto de renda em cima desse CDB, para ver se daqui a pouco ele não vai ficar abaixo do próprio LCI e LCA. Aqui do ladinho, ó, a gente consegue ver resultado estimado, o valor bruto do Tesouro, o imposto de renda que é calculado, a taxa da B3 e o valor líquido de 53.949. Se a gente consegue que simule com outro título, deixa eu ver se tem a opção aqui de a gente colocar um CDB, mas acho que não, somente com outros títulos do Tesouro. A gente só vai conseguir colocar outros títulos do Tesouro. Mas a gente aplica o imposto de renda em cima desse CDB e a gente consegue ter também o valor líquido que ficaria a aplicação. Vamos voltar. Voltando aqui, então, pessoal, o que a gente tem que ter em mente é que poupança realmente é o pior tipo de investimento que existe. Então, não se deixe o dinheiro da poupança de jeito nenhum. Tem opções muito mais seguras, inclusive o Tesouro Selic é muito mais seguro que a poupança, porque você está emprestando dinheiro para o governo, né? Então, é mais seguro e tem uma rentabilidade maior. Isso a gente fala num período curto de apenas um ano. Se for pegar um período mais longo, essa rentabilidade, essa diferença vai aumentando, até porque conforme o tempo a incidência de imposto de renda também vai diminuindo, né? Se pegar no período de até um ano, quando a incidência é 17,5%, se pegar no prazo maior, essa incidência de imposto de renda sobre o lucro ela vai ficando cada vez menor. Outra coisa que a gente tem que entender também é a relação Tesouro Selic e IFIX, né? O que é IFIX? IFIX é o índice que acompanha os fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Então, o setor imobiliário ele é diretamente impactado com a taxa Selic. O Guto vai colocar na tela aqui para nós um gráfico onde a gente consegue ver em vermelho a taxa Selic e em azul justamente o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Por que é impactado? Além da relação de capital, né, que ele acaba migrando, né, quando a taxa de juros está lá embaixo, o capital de muitas pessoas sai da renda fixa e vem para a renda variável, e ao contrário também acontece, quando a taxa Selic está lá em cima, o pessoal tira o capital da renda variável e entra e coloca na renda fixa. Então, além desse fluxo de capital, a gente tem que entender também que o custo de oportunidade dentro de uns fundos imobiliários, ele tem que ser, né, o retorno esperado tem que ser maior do que propriamente a taxa Selic. Por quê, pessoal? Porque nós estamos falando de Selic, que é o investimento mais seguro do Brasil, Tesouro Selic. E querendo ou não, os fundos imobiliários, a renda variável, eles têm uma volatilidade maior. Então, quando a Selic está lá em cima, é natural que o preço dos fundos imobiliários caia, justamente para o retorno em dividendos desses fundos imobiliários se equiparar pelo menos com a Selic, para ficar atrativo das pessoas investirem. E o inverso também acontece. Então agora a gente está no cenário de queda da taxa Selic, é natural sim que os fundos imobiliários, né, que o IFIX, eles subam
durante esse período, justamente porque eles estão mais atrativos. Então está entrando mais capital e eles vão subindo porque eles acabam tendo um retorno maior do que propriamente a Selic, um retorno muito próximo. Então entender essa conjuntura dentro do mercado é essencial para quando a gente vai montar uma carteira de investimento bem equilibrada. Exatamente. Antes de ir para a conclusão do vídeo de hoje, vou pedir, se você gostou do vídeo aí, curta esse vídeo, não se esqueça também de compartilhar com um amigo que está começando a investir. Então a gente pode ver aí no comparativo, a primeira das coisas, né? Poupança não é investimento, tem uma rentabilidade muito baixa aí e vai ter períodos que a gente vai estar até perdendo para a inflação, ou seja, o nosso dinheiro ele vai estar indo embora. A gente também pode ver aí que a gente tem que ter muito cuidado aí para não ficar migrando entre os investimentos. Isso vai fazer com que o nosso poder aí de rentabilidade ele caia drasticamente, vai ter desconto de imposto de renda, a gente não vai aí ter aí a relação dos juros compostos, então a gente não vai estar ganhando com isso. Então a gente tem que sim manter aí uma estratégia bem clara nos nossos investimentos, seguir ela independente aí das mudanças de taxa de juros, taxa Selic, né? Então isso é muito importante. A gente tem aqui no canal vários vídeos falando de diversos tipos de investimento, até explicando aí mais detalhadamente cada um do tipo de renda fixa, renda variável, aí fundos imobiliários, então pode acompanhar. Então espero aí que a gente possa ter te ajudado a entender um pouco melhor aí sobre taxa de juros, sobre inflação, né? O quanto isso influencia aí nos investimentos e também motive aí quem não começou a investir, que comece, porque isso é realmente muito importante aí para o nosso futuro. Então, se ficou alguma dúvida também aí em relação ao vídeo, deixa aqui nos comentários. Se tiver uma sugestão de novos vídeos também, para que a gente venha aqui e traga sempre bastante conteúdo para você. Isso aí, nos siga em todas as redes sociais, @sejaumholder. Valeu! Até mais.